Bom, pessoal, bom dia a todos. Então, na aula passada, a gente falou um pouco sobre lei de Gauss elétrica, mostrou que a lei de Gauss elétrica e a lei de Coulomb são formulações equivalentes, né? Mas a lei de Gauss elétrica, em termos de formulação teórica, é mais sofisticada, mais bonita, digamos assim. E hoje a gente quer ver, né, então, outra propriedade do campo eletrostático, né? A gente viu o divergente e hoje a gente quer falar sobre o rotacional e aí tirar alguma informação dessa expressão do rotacional do campo elétrico. Tá? Então vamos lá. Então, o cálculo do rotacional do campo elétrico vai acabar levando a gente a introduzir a ideia de potencial elétrico. Então, vamos pegar e vamos calcular o rotacional, né, de um campo elétrico. Então, vamos considerar o caso de uma carga pontual, porque a gente pode imaginar que se a gente tem uma carga pontual, o campo elétrico resultante de várias cargas é a soma dos campos elétricos de cada carga, e se a gente vê o que acontece com o campo elétrico de uma carga pontual, a gente acaba sabendo o que acontece com o campo elétrico de uma soma de cargas pontuais. Então, vamos pensar inicialmente, né, a gente vai fazer esse cálculo, né, de um jeito interessante que já nos dá uma outra propriedade. Então, um campo elétrico de uma carga pontual vai ser algo do tipo, né, para uma carga centrada na origem, para facilitar as coisas, a gente vai ter esse campo elétrico aqui. Daí, imagina a seguinte figura. Então, vamos pensar que a gente tem o seguinte. A gente tem, né, a... Opa. Carga não é aqui, né? Carga geradora é aqui. Então, a gente tem uma carga geradora, né, que é essa carga Qzinha, que está colocada na origem, né, e aí ela gera um campo elétrico. E aí a gente vai pensar no seguinte, né,
a gente vai pensar num certo caminho, né? Que é esse caminho amarelo aqui, esse circuito C, caminho, trajeto, percurso, tanto faz, né? Que, em princípio, inicia num ponto representado por R A e termina num ponto representado por RB. Um ponto genérico é representado pelo vetor R, e a gente tem aqui ao longo desse caminho, né, a gente tem vetores que são tangentes a esse caminho, que são os vetores dl. Tá? E aí, né, qual sistema de coordenadas a gente vai usar? Bom, na verdade, dado que o campo elétrico ele é melhor descrito, né, num sistema de coordenadas esféricas, a gente vai usar então coordenadas esféricas para escrever as coisas aqui. Então dl também tem que ser escrito em coordenadas esféricas. Então, em coordenadas esféricas, e aí é sempre importante dar uma olhada, né, no caderno ou livro de cálculo vetorial que vocês já estudaram antes, né? Em coordenadas esféricas, a gente tem que aquele vetor ali, um dl, né, ele pode ser escrito assim, né? Então, um dl, elemento de arco, né, vetor elemento de arco em coordenadas esféricas, ele é dado por aquela expressão. E aí a gente quer fazer a seguinte conta. A gente quer calcular uma integral de linha, né? Então uma integral feita ao longo dessa linha, uma integral de linha específica, né? Que é a integral de linha do tipo E escalar dl. Desde a gente ir do ponto A até o ponto B. Isso significa, né, sair da posição do ponto A e chegar na posição do ponto B. Do campo elétrico, que a gente conhece, escalar esse dl aqui. Então, dr mais r de θ mais r seno θ de φ. Tá? Bom, Q e 4πy são constantes para essa integração, né? E já que a gente usou coordenadas esféricas, né, a gente tem aqui que r escalar r vai dar 1, r escalar θ e r escalar φ, na verdade, são 0. Essa é a vantagem de usar coordenadas esféricas. De modo que esses pedaços angulares aqui vão para 0, sobra apenas uma integração em dr. Tá? E aí a gente vai ficar com o seguinte. A integral de E escalar dl desde o ponto A até o ponto B, para esse campo elétrico que a gente está falando, que é um campo eletrostático, vai ser Q sobre 4πy0, uma integral de RA até RB, dr sobre R quadrado. O que vai dar Q sobre 4πy0. A integral de dr sobre r quadrado vai dar 1 sobre r. Né? 1 sobre r, só para ressaltar, a gente pode escrever isso aqui como o r, né? É o módulo do vetor r. Só para ressaltar isso daqui. Né? Aplicado de RA até RB. De modo que isso vai dar menos Q sobre 4πy0. E aí, né? Então, aqui é a posição do ponto A, mas aqui vai um módulo desse vetor. Então, aqui vai ser
a posição, a distância até o ponto A ou a distância até o ponto B. Então a gente chega nessa expressão aqui, que para nós vai ser 11. Tá? Então a integral de e escalar dl do ponto A até o ponto B, né, é dada por 11. E aí o que tem de interessante aqui? Em 11, que é o resultado final, não importa como é que a gente vai do ponto A até o ponto B. Né? Na verdade, inclusive, não importa a posição específica do ponto A e do ponto B. Importa, na verdade, né, as distâncias até o ponto A e até o ponto B. Porque a gente só leva em consideração o modo dos vetores. Mas o que importa aqui, né, é que o modo como você vai do ponto A até o ponto B é irrelevante. Então eu posso usar essa curva C, mas eu também podia ter, né, uma outra curva iniciando no mesmo ponto e fazendo outras coisas aqui e terminando no mesmo ponto, né, C2. Se eu fosse pela curva C ou indo pela curva C2, o resultado final, na verdade, dá no mesmo. Eu inicio no ponto A, termino no ponto B, nos dois casos, né? E o resultado final vai ser dado pela expressão 11 da mesma forma. Então, aquela integral e escalar dl, né, para esse caso em que a gente está tratando, né, aquela integral e escalar dl dá o mesmo valor, independente do modo como eu vou do ponto inicial até o ponto final. Tá? Em particular, né, digamos que o ponto inicial fosse igual ao ponto final. Né? Eu pego, faço algum caminho aqui, mas acabo voltando para o mesmo ponto. Então daí eu tenho uma integral fechada. Se o ponto B é igual ao ponto A, as distâncias são iguais, né? RB é igual a RA, então o que vai acontecer é que a integral, né, é nula. Então a curva é fechada, e não importa o jeito como ela é. Então a gente tem, ao longo de qualquer curva C, algo que é um resultado importante. Tá? Bom, tanto a propriedade 11 quanto a propriedade 12, lembrando o cálculo vetorial, define uma coisa chamada, né, de campo conservativo. Né? Então, como a integral independe do caminho e como a integral fechada, isso aqui chama, né, só para lembrar, circuitação. É a circuitação de um campo vetorial, se essa circuitação, que é a integral de escalar dele ao longo de uma curva fechada, né, se essa circuitação é zero, esse campo é um campo conservativo ou irrotacional. Né? Bom, e aí, né, nesse caso aqui, né, ele tem algumas propriedades e, em particular, né, a gente daí sim entra a conexão com o rotacional. Tá? Então, a gente usa agora um teorema de Stokes. Então, a gente pega o teorema de Stokes. O teorema de Stokes diz que a gente tem uma relação entre a circuitação de um campo vetorial ao longo de uma certa curva e a integral de superfície, né, do rotacional escalar anormal a elementos de área nessa superfície. Então, uma curva fechada, né, você vai ter a possibilidade de ter alguma superfície do qual essa curva fechada é borda.
Daí tem elementos de superfície ao longo dessa superfície. Tem vetores normais, né? Então, ao longo dessa superfície. E aí o teu campo vetorial tem um rotacional nos pontos pelo qual a superfície passa. E aí você pode fazer uma igualdade entre essas contas aqui. Com isso, né? Então, a gente usando o teorema de Stokes na 12, a gente consegue mostrar o seguinte, né? A integral de E escalar dl ao longo de uma curva C qualquer, né, vai ser igual à integral do rotacional do E escalar n ds ao longo de uma superfície genérica qualquer, mas isso aqui é igual a zero, né, por 12. Então, o que a gente acha aqui é que se isso é igual a zero para qualquer superfície, então necessariamente o rotacional do campo elétrico é igual a zero. Né? Que é, na verdade, né, qualquer uma dessas propriedades aqui, né? Se 11 é válido, né, se a integral independe do caminho, 12 é válido, então se 12 é válido, 11 também é válido. Se 11 é válido, 12 é válido e 13 é válido também. Tá? São propriedades de campos conservativos. Então a gente tem que E, nesse caso aqui, né, o campo eletrostático é um campo conservativo. Tá? E a integral, né, conforme eu falei, né, essa integral aqui ao longo de C independe de C. Tá? Então, isso gera uma propriedade importante com relação, então, ao campo elétrico que a gente está falando. Né? Nosso campo elétrico eletrostático é um campo do tipo conservativo, tem algumas propriedades, então se o seu rotacional é nulo, né? Então basicamente 13 é a forma diferencial de escrever, né, 12. Tá? E aí, com isso agora, já que a gente tem uma propriedade, que é essa integral, que independe do caminho, né, a gente pode agora definir alguma função, né, que esteja ligado com essa integral. Lembrando que o resultado da integral é uma função escalar. Né? Então, considerando que a gente defina um certo ponto de referência, né, que é arbitrário, e a gente vai chamar isso então de E da referência, a gente pode definir, pode criar, pode montar uma função, né? E essa função a gente vai definir assim. Então a gente vai chamar essa função de V, né? Ou vai representar por V, né? Vai chamar essa função de potencial elétrico. Ela é uma integral, né? É uma integral feita de E escalar dl. E aí, nesse caso, como a gente falou aqui, né? Essa integral independe de como é que eu vou de um ponto até o outro. A gente vai introduzir aqui um ponto de referência, né? Que vai ser arbitrário, como eu falei. E
A integral de um ponto de referência arbitrário até uma posição R com o sinal trocado a gente vai chamar de potencial elétrico. Essa integral, a gente acabou de falar, independe do caminho. Então não importa o caminho que a gente faça entre a referência e o ponto R, né, a posição R, a integral vai ter o mesmo valor. Vai dar um certo valor numérico, né? É uma grandeza escalar. Então a gente vai atribuir, né, para cada posição R um certo valor dessa grandeza, que a gente vai chamar de potencial. Então, essa função, né, para esse caso em que a gente está falando, né, onde o campo ele é conservativo, então, essa função é chamada potencial elétrico. É uma função escalar. Tá? Então, dado uma posição de referência e uma posição R genérica qualquer, a gente pode montar essa função potencial elétrico. Né? Daí a gente pode pensar, né, no que acontece, né, na diferença entre os potenciais elétricos de duas posições. E aí ver se depende ou não, por exemplo, da referência adotada. Essa é uma propriedade importante. Então, uma questão importante, né, é, já que a gente tem uma posição de referência e que é arbitrária, né, isso parece ser um pouco arbitrário demais, né, inclusive. Né? Mas o fato é que o que é importante mesmo é a diferença entre os potenciais elétricos dos dois pontos. E isso independe da referência que você usa. Isso é bem fácil de ver. Então, pensando no seguinte, digamos que a gente queira achar a diferença entre os potenciais elétricos do ponto A e do ponto B, né? Que é achar VB menos VA. Isso é o potencial no ponto B menos o potencial no ponto A. Isso, por sua vez, pensando no 14, potencial no ponto B ele é menos uma integral de uma certa referência até o ponto P de E escalar dl, né, menos uma integral da referência até o ponto A de E escalar dl. Né? Bom, aí a gente pode pegar, né, e fazer o seguinte. Trocar a ordem, né, desses dois limites. Quando a gente troca a ordem dos limites, né, a gente troca também o sinal da integral. Então, menos
RF até RB do E escalar dL, né, menos RA até RF do E escalar dL. Né? E aí a gente pode colocar o sinal de menos em evidência. Então, VB menos VA. Coloco menos em evidência. E aí a gente, colocando menos em evidência, na verdade a gente vai somar as duas integrais. Essa integral vai de RA até RF. Essa integral vai de R da referência até RB. Quando a gente soma as integrais, na verdade, né, a gente está indo de RA até RB. Então, RA até RB de E escalar dL. Que, lembrando, né, independe do caminho que você faz para ir de RA até RB. Né? Então, potencial em B menos potencial em A é menos a integral de RA até RB de E escalar dL ao longo de alguma curva qualquer, né? Que independe da curva. E nota que esse valor, né, independe também da referência. Daí continuando, né, que é mais um resultado importante. Pensando que, né, a gente sempre pode escrever algo como isso aqui, ó. VB menos VA, né, é uma integral de dV da V, aplicado, né, em RB menos depois em RA. Então, essa é uma coisa que é direta. Outra coisa importante, né, de cálculo vetorial, a gente tira essa relação aqui que vai para qualquer função f. Então, pensando numa função escalar f qualquer, a gente tem, né, que a diferencial total de f é o gradiente de f escalar dl. E aí, com isso, a gente pode escrever dv como sendo gradiente de v escalar dl. E aí, VB menos VA pode ser escrito, né, pensando naquela forma como a gente escreveu lá, RA até RB, gradiente de V escalar dL, né, que é 16. E aí, se a gente comparar 15 e 16, a gente tira uma relação importante aqui. Já que a gente tem que VB menos VA, a gente pode escrever como uma integral do gradiente de V escalar dL. E a mesma coisa com o menos da integral de G escalar dL, né, a gente tira uma relação importante que vale para campos eletrostáticos, né, que é a relação 17. Né? O campo eletrostático pode ser escrito como menos o gradiente do potencial elétrico. Então, por isso a função potencial elétrica é uma função importante, né? Pelo menos na eletrostática. Ela é bastante importante. Tá? E aí, se a gente eventualmente conseguir achar a função potencial elétrico, que é uma função escalar, que em princípio é mais simples de manipular
do que campo elétrico diretamente. A gente, se precisar do campo elétrico, a gente pode fazer a operação de gradiente, né? Trocando sinal, e acha o campo elétrico correspondente. Só para reforçar, né? Se o rotacional de E é diferente de zero, né? Ou seja, ele não é mais conservativo, né? Daí a integral depende do caminho. E daí ponto importante é que a função v não tem mais o mesmo valor para qualquer ponto inicial e ponto final, né? Como ela depende do caminho, ela vai ter valores diferentes. E aí ela deixa de ser uma função unívoca. Porque ela passa a ter mais, né, de um valor, ou valores diferentes, né, para pontos inicial e final iguais, por causa dos caminhos serem diferentes. Tá? Ainda chama potencial elétrico, mas deixa de ser unívoco. E aí a gente vai falar sobre isso lá mais à frente, quando a gente for falar lá na frente, né, a respeito de lei de Faraday e as suas implicações. Tá? Mas é importante ter na cabeça, então, que a função potencial, né, deixa de ser unívoca. Tá? Outra questão importante, né? A gente falou que o ponto de referência era arbitrário. O que acontece caso você use, né, um outro ponto de referência? Digamos que a gente tenha então dois pontos de referência. Daí o que acontece se a gente usa um, usa outro, ou a diferença entre eles, né? Então, digamos que a gente tenha um ponto de referência R2. E aí, né, se a gente tiver um ponto de referência R de referência 2, o potencial elétrico com relação a esse ponto vai ser dado por essa integral. Tá? Vamos reescrever essa integral separando ela em duas. Então, esse potencial elétrico V2 pode ser escrito assim: uma integral do ponto de, do ponto de referência RF2 até o outro ponto de referência que a gente chama de RF1 de E escalar dl. Né? E aí, mais, né? Então, com tensão de menos na frente fica menos, uma integral de RF1 até R do E escalar dl. Então, esse termo aqui, né, é basicamente o potencial elétrico quando a gente usa como referência RF1. Então, isso aqui a gente vai chamar de V1. E esse outro termo aqui é uma integral de um certo ponto de referência, que é fixo, até um outro ponto de referência, que também é fixo, né? Independe do caminho, lembrar disso, né? Porque a gente está falando que o campo é conservativo, independe do caminho, e aí isso daqui, na verdade, dá um número, dá uma constante qualquer. Né? Esse K
é constante. Não depende da variável Rzinho. Tá? Então, basicamente, o que acontece é que quando você muda de uma referência para outra, o teu potencial elétrico, né, muda de um certo valor, que é uma constante. Todos os potenciais elétricos mudam no mesmo valor. Tá? Então, os potenciais elétricos, né, eles diferem por uma constante que é constante mesmo. Né? É uma constante que está somando aqui, então a gente chama isso de uma constante aditiva. Né? Então os potenciais elétricos variam por uma constante aditiva. Então, por exemplo, né, se você quer algo tipo 10, né, 10 volts, pensando na unidade, né, todo mundo aumenta por 10. Né? Daí agora, uma coisa importante é, então, os potenciais elétricos mudam, mas mudam de uma certa forma, eles mudam, né, de forma que há uma diferença sempre constante, de uma certa constante entre eles. Né? Agora, o que acontece com o campo elétrico correspondente? Né? Então, na região a gente tem um campo elétrico. Esse campo elétrico está ligado com o potencial elétrico através de 17. Ok? Então, vamos ver, né? Qual é a influência no campo elétrico por usar uma referência diferente. Então, vamos aplicar naquela relação ali, né, o operador gradiente. O operador nabla. Na forma de um gradiente. Então, gradiente do V2 é o gradiente do V1 mais o gradiente da constante. Bom, se a gente tem ali uma constante, né, quando a gente aplica o operador nabla na constante, isso aqui vai dar zero. Né? Isso daqui, né, pensando em 17, é menos o campo E2, que é o campo quando você usa a referência, né, RF2 para o potencial. E esse daqui é o campo E1, que é o campo elétrico que você tem quando você usa a referência RF1. De modo que o fato de você usar referências diferentes para o potencial elétrico não faz nenhum efeito no campo elétrico, que é, na verdade, a grandeza física relevante para o problema. Então, o campo físico não é alterado. Assim, os campos elétricos né, ao usar referências diferentes não se alteram. É uma coisa importante, por isso que a referência é arbitrária, totalmente. Né? E é um resultado que você espera fisicamente para essa questão aqui. Né? Isso significa que você pode fazer uma certa transformação, né, nos potenciais elétricos sem alterar o campo elétrico correspondente. No caso específico, para os potenciais elétricos você pode somar uma constante. Né? Bom, considerando carga pontual, né, uma coisa importante é saber o potencial elétrico de uma carga pontual, porque aí a gente pode montar uma configuração de cargas, né, basicamente a partir do potencial elétrico de uma carga pontual. Então, pensando numa carga pontual,
Então, o campo elétrico é dado por 6, né? A gente pode achar o potencial elétrico através, né, da definição que a gente deu. Então, esse é o campo elétrico, né? E isso daqui é o elemento de arco. E aí, conforme a gente já falou antes, né? Θ escalar R dá 0, θ escalar φ dá 0, R escalar R dá 1, né? A gente fica com dr sobre r quadrado, r da referência até r, né? A integral de dr sobre r quadrado dá menos 1 sobre r, lembrando que esse r é o módulo do vetor r, né? E aí, menos com menos dá mais. E aí a gente fica então com potencial de uma carga pontual, algo do tipo Q sobre 4π ε0, né? E aí 1 sobre R menos 1 sobre a distância da referência, né? Aí, em geral, né, a gente, para o caso de carga pontual, isso não quer dizer que tem que ser sempre assim, mas em geral, a gente usa, né, que o potencial vai para zero quando a gente põe a referência, né, muito longe. Opa. Quando a referência vai para infinito, né? De modo que se você está infinitamente afastado da carga, você essencialmente não sente o efeito que ela gera, né? Então, se supõe que o potencial elétrico vai para zero quando a posição de referência está muito longe. Isso é uma possibilidade. Em geral, a gente usa essa possibilidade, mas não quer dizer que sempre tem que ser assim, tá? E aí, com isso, né, a gente simplifica aquela expressão ali. Então, para uma carga pontual, potencial elétrico, a gente considera isso aqui com a questão de que a referência foi colocada em infinito. Essa expressão aqui. Tá? Então, o potencial elétrico do tipo inverso da distância, né? Lembrando que a gente já viu, né, que referências diferentes, a única coisa que acontece é que você altera os valores de potenciais pela mesma constante, né, mas o campo elétrico não se altera. Então, já que a gente tem o potencial elétrico de uma certa carga pontual, a gente pode agora pensar numa distribuição e pensar que a distribuição é feita por elementos de carga, que são cargas pontuais, e obter o valor do potencial elétrico para uma distribuição.
E a gente vai ter expressões parecidas, né, com as expressões 5 que a gente viu antes. Então, pensando, por exemplo, né, numa distribuição de carga volumétrica, né, a gente vai ter algo do tipo uma densidade volumétrica ou uma distribuição de carga superficial, né? Lembrando que esse R, né, é a distância entre fonte, né, carga fonte, e o ponto de observação. Então, por isso que a gente escreve aqui como posição do observador menos posição de onde estão as fontes, né? Aqui uma integral de volume, aqui uma integral de superfície e, no caso de uma linha de cargas, né, a gente vai ter uma integral de linha. Isso aqui. Tá? Lembrando que nesse caso, né, a gente está considerando que a referência foi aquela, né, da onde a gente montou essas equações, ou seja, né, potencial vai para zero quando a gente vai para infinito, né, para muito longe da distribuição. Tá? Então, as equações 19 a gente pode usar para achar potenciais elétricos de uma certa distribuição de cargas, né? Bom, além disso, né, outro resultado importante, antes de a gente fazer algum tipo de exemplo aí, se a gente pensar nas formas 8, que é a lei de Gauss elétrica na forma diferencial, e na forma, na forma 17, que é que o campo elétrico é dado pelo gradiente de um potencial elétrico, com sinal de menos, né, a gente tem o seguinte: E é menos gradiente de V, e o divergente de E é ρ sobre ε0. Logo, se a gente pega esse E, que é eletrostático, e coloca ele lá naquela expressão, a gente vai ter que o divergente de menos gradiente de potencial é ρ sobre ε0. Colocando o sinal de menos para fora e passando para o outro lado, a gente chega nessa equação aqui. Então, menos para o outro lado e, né, nabla escalar nabla é nabla ao quadrado, que é o operador laplaciano. Então a gente chega numa equação, que é uma equação que me diz que o laplaciano de V é proporcional à densidade volumétrica de carga. Essa equação, né, é chamada equação de Poisson. Note que ela é uma equação diferencial. É uma equação diferencial, parcial, não homogênea e que tem condições de contorno para poder ser resolvida. Então, em princípio, né, se você tem ρ, né, você poderia montar essa equação diferencial aí
e tentar resolver, né? Com isso você teria o potencial elétrico, né, dado um certo ρ. E aí, tendo potencial elétrico, você acha o campo elétrico, né? No caso específico em que você tenha, né, que você não tenha condições de contorno finitas, né, para o potencial elétrico, a gente tem uma solução para essa equação aqui, que é justamente isso aqui. Tá? Então, no caso específico em que é basicamente você colocar o potencial de referência no infinito. Né? Nesse caso específico, a solução disso, da equação 20, né, é 19. Tá? E aí tem um caso particular importante da equação de Poisson, né, que é o seguinte. Qual é o caso particular importante? É aquele em que você tem, né, uma certa região, lá tem campo elétrico, né, e daí, então, eventualmente lá também tem potencial elétrico, porque se você tem campo elétrico em uma certa região, então automaticamente você vai ter um gradiente de potencial elétrico, já que o campo elétrico é menos o gradiente de potencial elétrico. Então, se você tem campo elétrico em uma certa região, você vai ter um gradiente de potencial elétrico. Logo, se você tem um gradiente de potencial elétrico, é porque você tem potencial elétrico. Então, nessa região em que você tem campo elétrico, você também tem potencial elétrico. Né? Mas pode acontecer que nessa região específica não tenha cargas lá. A gente já viu isso, falou sobre isso, quando a gente falou sobre dipolos na região entre as duas cargas do dipolo. Tem campo elétrico e vai ter potencial elétrico também, né? Mas ali naquela região não tem cargas. Né? Então você tem uma certa região onde você não tem uma distribuição de cargas. Logo, nessa região, ρ é zero. Então você vai ter uma equação, né, que é derivada da equação de Poisson, né, que vai ser mais simples, que é a equação de Laplace. Então, na região em que você está interessado, né, na região em que você está interessado não tem cargas geradoras. Né? As cargas geradoras estão no outro local. E aí, então, nesse local específico, a gente tem, né, que ρ é zero. Quando isso acontece, a gente tem, né, que a equação 20 vai ficar a equação 21. Que é a equação que a gente conhece como equação de Laplace, que tem propriedades importantes que a gente vai falar sobre elas depois. Tá? Então essa equação, essa forma matemática dessa equação, né, laplaciano de uma função escalar igual a zero, é a equação de Laplace, e isso tem propriedades que são propriedades da equação de Laplace e da solução da equação de Laplace. Tá? E isso a gente pode usar, né, por causa que a gente tem uma equação matemática que tem propriedades e a gente tem ela para uma grandeza que vai ter propriedades físicas. Então isso é uma coisa importante. Tá? O fato de o Laplaciano de V ser zero não quer dizer que V é igual a zero.
Se V é igual a zero, o Laplaciano de V é igual a zero, mas o contrário não necessariamente, tá? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Então, só reforçar aquele ponto, né? No caso específico da região entre as duas cargas de um dipolo elétrico, o Laplaciano de V vai ser zero entre as cargas, mas ali tem potencial e tem campo elétrico, tá? E aí a gente pode, dependendo do problema, resolver a equação de Laplace para esse problema, ter soluções e aí achar V e, caso queira, né, achar o campo elétrico também associado. Tá? Para resolver a solução completa desse problema, né, depende de a gente estabelecer também as condições de contorno. Então a gente tem que estabelecer condições de contorno, então onde e quanto vale, né, as condições de contorno para um dado problema. Tá? Beleza? A gente vai voltar a trabalhar, né, um certo tempo, né, um bom tempo com a equação de Laplace. Mais tarde, mas agora na próxima aula o que a gente vai fazer é fazer pelo menos um exemplo, né, de aplicação das ideias que a gente viu agora há pouco, né, em particular das equações do tipo 19, né, para achar um potencial elétrico de alguma distribuição, para verificar como é que isso funciona quando a gente consegue calcular 19 de forma direta. Né? Então, uma possibilidade é usar 19, outra possibilidade é resolver a equação 21, né? Dentre algumas, né, que a gente tem. Tá? Então, próxima aula a gente investiga um exemplo de aplicação dessas ideias vistas nessa aula. Ok? Pessoal, obrigado. Né? Até mais. Tchau.